Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de atualização da Operação Uranos e das principais decisões e movimentos que impactam diretamente no pedido de liberação de valores por parte dos investidores. Hoje, 13 de fevereiro de 2025, eu vou conversar com vocês a respeito, primeiro, da atualização geral do quadro no STF, no STJ e na Justiça Federal, se teve alguma decisão nova, e adianto, teve. Também falarei do que é a referibilidade da legitimidade, que é o que autoriza o investidor atingido a fazer o seu pedido de liberação dentro do próprio conglomerado de processos da Operação Uranos, que é de onde partiu a ordem de bloqueio. Também falarei sobre a tríade de decisão que cabe ao investidor: pedir ao juiz federal, dentro dessa estrutura que eu menciono, fazer um pedido ao juízo civil ou fazer um pedido aos astros, contar com a sorte e ficar de braço cruzado. Também eu vou falar sobre como o investidor pode avaliar a proposta de acordo que eventualmente ele receber da empresa que operava com os criptoativos. E a principal pergunta que eu já mencionei, a mais recorrente de todas, é o que acontece se os embargos do STJ forem julgados agora. O meu pedido na Justiça Federal para a liberação de valores, ele vai ser prejudicado? Tudo isso eu vou falar agora para você, me acompanhe. Eu vou falar agora sobre as atualizações nas três esferas processuais que são importantes para os investidores: STF, STJ e Justiça Federal. Precisamos primeiro saber o que está acontecendo. E como sabemos, são três marcos temporais importantes para os investidores. 23/11/2023, que é quando se efetiva, se implementa a decisão de bloqueio de bens que foi emitida contra os réus na ação penal, em relação à atividade supostamente ilícita por parte da empresa de criptoativos, e esse bloqueio atinge os valores que estavam custodiados pela empresa, mas em nome dos investidores. 27/11/2023, o primeiro marco. O segundo marco temporal importante é 17 de dezembro de 2024, que é quando o STJ ele olha para a Operação Uranos, anula os RIFs, as provas da operação, e a partir disso então surgem oportunidades reais e concretas de liberação de valores. Esse é o segundo marco temporal, que é 17/12/2024. E o terceiro marco temporal importante é 20 de janeiro de 2025, que é quando o ministro Alexandre de Moraes profere uma decisão monocrática na reclamação 75111, e ele anula a decisão do STJ, ressuscitando a Operação Uranos, as suas provas, e colocando um obstáculo a mais para o investidor chegar à liberação de valores. Especificamente sobre as atualizações no STF, no STJ e na Justiça Federal, quem me segue e me acompanha no canal do WhatsApp e também no YouTube já viu que hoje foi um dia de reviravoltas no STF. Por quê? Lembra que eu sempre menciono a existência de um processo que não é diretamente a Operação Uranos, mas que o julgamento lá pode impactar o tema da Operação Uranos? É desse processo que eu estou falando, a reclamação 704/306, de relatoria do ministro Dias Toffoli. Hoje, o ministro Dias Toffoli ele incluiu esse julgamento na pauta de julgamento da primeira turma do dia 28/2. E, portanto, um dos temas que pode impactar diretamente os embargos de declaração lá no STJ, que foi impetrado pelos réus, esse tema ele pode ter já uma antecipação de resultado indireto a partir desse julgamento. Mas quem me acompanha lá no grupo de WhatsApp viu que ainda hoje, no iniciozinho da noite, por volta das 21 horas, o próprio ministro Dias Toffoli voltou atrás e deu um novo despacho, retirando esse processo da pauta do dia 28/2. E o tema desse processo específico que mencionei, ele é algo relacionado aos RIFs, as provas também de operação policial complexa, relatório de inteligência financeira, mas ao contrário do que foi decidido pelo ministro Alexandre de Moraes, nesse tema da Operação Bryansk, o tema central é a possibilidade de o delegado não precisar fundamentar a solicitação ou fundamentar de forma mínima, concisa, praticamente dizendo que estou pedindo em duas linhas. O que o STJ havia decidido na Operação Bryansk é que o delegado de Polícia Federal e o Ministério Público, quando solicita os RIFs,
precisa fundamentar, ele precisa explicar por que ele precisa dos rifs. E aí, o ministro Dias Toffoli recebe essa reclamação, apresentada pela Procuradoria-Geral da República, e anula a decisão do STJ. Por que é importante? Como disse, esse tema dessa operação anulada pelo STJ e que foi cassada e restabelecida pela decisão do ministro Dias Toffoli, esse tema é o tema dos embargos de declaração que estão lá no STJ. E, portanto, esse julgamento ele poderia impactar no julgamento do STJ. Entretanto, como disse, o processo foi retirado de pauta e a novidade que poderia surgir no dia 28/2, ela fica então neutralizada. Três, dois, um. Em relação ao STJ, houveram algumas movimentações internas também, mas todas no sentido de dar impulso ao processo e de prepará-lo para o julgamento. Apenas para relembrar, no STJ pende de julgamento os embargos de declaração que foram apresentados pelos réus, porque o ministro relator, a turma, quando julgou em 17 de dezembro, ela tinha basicamente 5 fundamentos para analisar. Ela analisou o primeiro fundamento e parou por ali, que é a nulidade dos rifs. Entretanto, os embargos de declaração eles trazem outros temas e que são independentes e autônomos e capazes de alterar completamente o jogo e anular por um outro fundamento a Operação Uranos. Portanto, no âmbito do STJ, nos 2 processos de interesse dos investidores, não houve movimentação, a não ser aquela que diz que o processo está pronto para julgamento, bastando o ministro definir a data em que vai levar para ser julgado perante a 6ª turma, isso nos embargos de declaração. Três, dois, um. Feitas as atualizações, agora eu preciso destacar para vocês esse tema que é bem importante para entender por que e o que é que autoriza, afinal de contas, os investidores a formularem pedido de liberação dentro do próprio conglomerado de processos da Operação Uranos, dentro da ação penal, dentro do inquérito e dentro da medida cautelar que gerou a indisponibilidade de bens. O fundamento que autoriza o investidor a fazer esse pedido, ele se chama legitimidade e por causa da referibilidade dessa legitimidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, como o Poder Judiciário fechou as portas para o investidor pedir embargo de terceiro, não pode, restituição do artigo 118 e 119 do Código de Processo Penal, também foi decidido que não pode. E como no cível as medidas elas são sem efeito prático, o investidor fica de mãos atadas, mas até esse momento em que chega-se a essa solução e a construção dessa tese que é a que eu apresento, que é no sentido de que o investidor ele pode pedir ao próprio juiz federal criminal a liberação individualizada, sem passar pela conta bancária da empresa que operava com os investimentos, para evitar que seja consumido pelas ordens de bloqueios de outros processos, de outros credores. Resumidamente, são 3 fundamentos: nulidades, que o próprio investidor pode apontar e que existem dentro do processo, o excesso de prazo de duração do bloqueio, o processo ele tem que ter um começo, meio e fim, e aqui na Operação Uranos não sabemos se estamos no começo, com certeza não estamos nem no meio e muito longe do fim, sem dúvida nenhuma, não se sabe quem é réu, quem é o acusado, se tem crime, quais seriam os crimes, de que forma teriam acontecido esses crimes, e o processo nem voltou a andar ainda, depois da decisão do STF. Então não se sabe nem se ele vai chegar a um fim. E a Constituição quer que o processo não se eternize. E o terceiro fundamento é o pedido da isonomia. Como tenho falado, dentro do processo da Operação Uranos, garantiu-se, deferiu-se, concedeu-se aos réus o direito de alguns dos réus, importante, que fizessem saques mensais de aproximadamente R$60 mil. Se os réus podem, que em tese cometeram coisas graves, por que os investidores não podem também? Então essa é a síntese dos 3 fundamentos e eu falo nesse vídeo que está aqui para vocês acessarem especificamente sobre isso, não vou repetir. E a referibilidade, ela diz o seguinte: o investidor ele tem legitimidade para apontar nulidades que atingem a decisão de bloqueio. Tudo aquilo que estiver relacionado com e produzir um impacto que vai eliminar a decisão de bloqueio, isso pode ser alegado pelo investidor. Mas isso tem que ser
uma tese de nulidade e tem que ser uma tese em que não precise discutir mérito, se tem culpa, se não tem culpa, se teve crime ou se não teve crime, a não ser que seja na ótica da falta de justa causa ou de ilegalidade da acusação que é feita. Mas não pode haver, é impossível discutir se houver necessidade de olhar prova. E aqui, as nulidades que eu aponto, elas não precisam de discussão de prova, muito pelo contrário. Então a referibilidade, ela nada mais é do que o investidor, ele tem o direito de alegar aquilo que vai beneficiá-lo, mesmo dentro do processo penal da Operação Uranos, que em tese ele não poderia participar, porque não é vítima, mas ele pode participar e arguir aquilo que se relaciona à decisão que o impacta. Então a decisão de indisponibilidade, de sequestro, bloqueio de bens, que foi proferida em 16 de novembro de 2023 e cumprida em 23 de novembro de 2023, tudo aquilo que se relaciona à validade ou não daquela decisão, o investidor pode alegar. Isso é uma tese que foi construída e ela é altamente plausível e que, portanto, ela contorna todas as objeções que existem até hoje para o processamento e para a análise e para a concessão do pedido dos investidores, como até agora tem acontecido. Não pode embargo de terceiro, não pode restituição do 118 e 119 do CPP, e aí estaria então o investidor desassistido, sem um meio processual efetivo. E não, com base na teoria e na tese da legitimidade com referibilidade, pode o investidor, dentro da Operação Uranos, alegar as nulidades que impactam a decisão que o atingiu. Pode trazer teses de nulidades e de invalidade do processo e que vão derrubar por efeito dominó aquela decisão que foi decretada contra a empresa que opera os criptoativos e contra os réus da ação penal, mas que acaba atingindo por efeito reflexo o investidor. Referibilidade, portanto, é aquilo que se relaciona à esfera de interesse jurídico do investidor e que é atingida. E, portanto, ele pode trazer essas nulidades que atingirão ao fim e ao cabo a decisão que decretou o bloqueio. Isso é a referibilidade. Prosseguindo, o passo seguinte da nossa conversa é falar um pouco sobre a tríade e que sintetiza o trilema, os três caminhos que o investidor tem diante de si que ele precisa escolher qual ele vai percorrer. O trilema é o que o investidor pode fazer, o que ele deve fazer. Ele deve pedir a liberação dos valores bloqueados dentro da Operação Uranos, ele deve pedir na esfera civil ou ele deve pedir aos astros, ficar de braço cruzado? Evidentemente que essa última pergunta ela é meramente retórica e para causar uma reflexão. Já falei aqui em vários vídeos o custo da inação, o custo da inatividade e o quanto isso é prejudicial para o investidor. E a resposta aqui, naturalmente, ela é óbvia. Se, conforme já falamos em outros vídeos, inclusive falei hoje, o resultado das ações cíveis, mesmo que com liminar concedida, com sentença condenatória proferida contra a operação, contra a empresa que operava com os criptoativos, se mesmo com isso não se chegou ainda a um resultado prático de devolução de valores para os investidores, qual o caminho que sobra? Sobra o caminho de fazer o pedido de liberação individualizada diretamente ao juiz federal, dentro dessa moldura legal que eu acabei de apresentar na perspectiva da legitimidade referível do investidor. Apenas lembrando que são três teses, com base em nulidades, que ele pode alegar, matérias de ordem pública, e que vão, desde que tenham o condão de atingir a decisão de indisponibilidade de bens, a tese de excesso de prazo, porque a investigação, o bloqueio de bens já dura muito tempo e não se sabe quando vai ter um fim o processo. E três, o princípio da isonomia ou igualdade. Se os investidores, alguns deles, podem fazer saques mensais com autorização do judiciário de mais ou menos 60 mil reais, por que os investidores não poderiam fazer? Então, dentro dessa moldura fática e dentro das opções que o investidor tem diante de si, te convido a fazer essa reflexão. Qual dessas opções você acha que é melhor? Fazer um pedido diretamente ao juiz federal criminal dentro da Operação Uranos? Percorrer o caminho
da seara civil, fazer um pedido perante o juiz civil, ou pedir aos astros, cruzar os braços? Responde aqui para mim nos comentários, e se tiver alguma pergunta, aproveita e manda aqui que eu vou responder também. O meu último compromisso com você nessa atualização de 13 de fevereiro de 2025 são duas obrigações. A primeira é esclarecer como o investidor deve avaliar objetivamente se a proposta que a empresa de operações de criptoativos é boa ou é ruim, se ela traz vantagens ou desvantagens. E o último é aquela pergunta mais recorrente sobre o impacto da decisão do STJ, por exemplo, se julgar os embargos de declaração na semana que vem. Vamos lá. Sobre o critério objetivo para entender a proposta que a empresa de criptoativo pode fazer, você tem que olhar basicamente três grandes questões que vão determinar se é vantajoso ou não. A primeira questão é se a proposta ela altera ou exclui a obrigação dos réus, a obrigação dos donos e a obrigação da empresa. Em geral, como acontece em casos semelhantes, e acredite, essa não é a primeira operação envolvendo criptoativos e não é nem a última, mas em geral, as propostas elas tendem a excluir a responsabilidade da empresa, a excluir a responsabilidade do dono da empresa e a excluir a natureza solidária da obrigação de reparar os danos. Todas as vezes que uma empresa e um grupo de pessoas comete um ato ilícito, o resultado disso é o surgimento de uma obrigação solidária de reparar os danos. A obrigação solidária quer dizer que o credor pode cobrar de um devedor solidário ou de outro, ou dos três, ou dos quatro, ou dos cinco ao mesmo tempo. E depois eles se resolvem entre eles. Então esse é o primeiro ponto. Verificar se o acordo propõe a alteração da responsabilidade da empresa, do dono da empresa, e se a responsabilidade solidária pela obrigação ela é mantida ou se ela é excluída. O ponto 2 é verificar se a forma de indenização, a forma de pagamento ou devolução de valores, se ela não coloca o investidor totalmente nas mãos da empresa. Se o investidor consegue, dentro do acordo, verificar meios de mecanismos de controle de como vai se efetivar, vai ocorrer o cumprimento da obrigação por parte da empresa. Se não for transparente, se houver labirintos, labirintos argumentativos, labirintos na redação das cláusulas, não é um bom caminho, porque no final das contas você pode estar aceitando um acordo que vai lhe trazer alterações relevantes e posição de desvantagem. Principalmente todos os acordos, contratos em geral, que colocam a pessoa, o consumidor, ao inteiro talante, totalmente nas mãos da empresa, que pode cumprir ou não a obrigação, isso deve ser um sinal de alerta. Vamos imaginar que, por exemplo, a empresa se obrigue a fazer uma devolução num determinado prazo, mas que diga lá depois no corpo da proposta que se por acaso não pagar, não cumprir naquele prazo, ela pode fazer o pagamento através de uma dação de pagamento, ou seja, dar um bem ou dar um direito para saldar essa dívida. Tem que ficar atento, porque você precisa saber que bem é esse. Vamos imaginar que ela faça o pagamento através de cotas de uma empresa, cotas de uma SA. Que empresa é essa? Essa empresa ela vai ter dívidas? Essa empresa já não está sendo perseguida por conta de dívidas? Quem são os donos? Quem são os acionistas? E se você não tem um controle sobre isso, se você não sabe como verificar isso, fique atento. Isso é muito importante e é um sinal de alerta. E o terceiro e último ponto, que vai te ajudar a compreender se é vantajoso ou não aceitar uma proposta, é entender se essa forma alternativa de pagamento, se ela já não vai nascer comprometida. Imaginemos que a proposta diga, olha, eu vou lhe pagar em 10 meses, e se eu não lhe pagar no final de 10 meses, eu vou te dar um carro. E aí, o carro, na verdade, as rodas estão comprometidas, o motor já está penhorado pela justiça, não tem valia nenhuma, a carcaça está toda enferrujada e no final você vai trocar.
um direito que você tem de recebimento por o recebimento de uma coisa podre. Um pagamento abutre. Não faz nenhum sentido. Então, são 3 critérios que eu trago para você. E o último ponto dessa atualização é em relação ao efeito de algum julgamento do STJ nos embargos de declaração. Imaginemos que na semana que vem o STJ julgue os embargos de declaração da Operação Uranus, e poderia fazer, é possível que isso aconteça, porém tem que aguardar, não há como saber nesse momento. Mas imagine que o STJ julgue e negue os embargos de declaração. Isso afetaria o pedido dos investidores de liberação dentro do próprio processo da Operação Uranus? Absolutamente não, porque são pedidos distintos, pedidos autônomos e que um não interfere no outro, a não ser no caso de acolhimento. Muito obrigado por me acompanhar em mais esta atualização. Se inscreva no canal de WhatsApp, se inscreva aqui também no meu canal Think Logically, que é um convite a pensar o direito de forma lógica. E aqui as informações, as orientações que eu passo são todas frutos de minha orientação, de meus estudos, minha dedicação e pesquisas jurídicas que faço em relação ao tema. São informações de natureza objetiva, que não são críticas e não são elogios, mas são constatações jurídicas que eu faço, que eu assino embaixo, que eu estou absolutamente convicto do que falo. Agradeço mais uma vez a sua audiência e curta, compartilhe e se inscreva para ficar sempre atualizado. Um grande abraço e até a próxima.